Olá, amigos e amigas espíritas ouvintes, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todos, venhamos agradecer a Deus também por mais essa oportunidade de poder compartilhar daquilo que nós temos aprendido. Somos exemplos de Jesus, é baseado nos exemplos, nos ensinamentos do Cristo. Então é um compartilhar, aquilo. Só que são coisas diferentes, mas na verdade elas trazem o mesmo fundamento, o mesmo sentido. Então vamos lá. Esse é mais um programa Mediunidade, o Farol Dentro da Noite. Ele é produzido e apresentado pela equipe de tarefeiros, de colaboradores do SENJA, que é o Centro Espírita Maria José e o Amor. Nós somos de Jaraguá do Sul. E o nome do programa, porque ele é baseado no livro Mediunidade, Farol Dentro da Noite, que foi psicografado pela Miriam, aqui do SENJA. Então, ela recebeu a orientação de fazer um estudo baseado no livro Diálogo com as Sombras, e pelos exercícios que ela fazia após esses estudos, surgiu esse livro. Então, hoje, esse livro, ele dá orientações um pouco mais específicas em relação a grupos mediúnicos, a trabalhos mediúnicos, nesse contexto, em relação a casas espíritas. Não que quem não é ligado a uma casa espírita não possa ouvir, não tem nada a ver, todos podem. Eles ajudam, mas o importante é o quê? Que busquem uma casa espírita, se sente muito afinizado com isso tudo, para poder então desenvolver as suas ferramentas de trabalho, como já temos falado em outros programas. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial, pedimos para o Maico fazer, e depois nós vamos dar sequência ao estudo que nós temos parado na semana passada, onde ele vem falar do grupo mediúnico, e nós estamos na página 44, 45. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, mais esta oportunidade na carne, oportunidade também de aprender para que possamos crescer e evoluir. Lembrando sempre da nossa tarefa de compartilhar com todos aqueles que estão junto a nós, na carne e em espírito. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos, e que assim seja. Que assim seja, Senhor. Ele tem falado sobre, nós falamos no trecho passado, até comentamos alguma coisa sobre cuidado com grupos grandes. Então, e ele também vem falar ali sobre o médium principal, o doutrinador. E ele começa falando sobre a mediunidade, medianeiros. Então nós vamos dar sequência. Agora ele vai começar com um tópico falando sobre... É uma orientação a todos os participantes do grupo de trabalho mediúnico. Então, como que o livro destina alguns parágrafos mais específicos para alguns pontos. Então, como se fosse assim, como está lá no Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda, ele vai orientando como formar esses grupos dentro das casas espíritas. Porque não é assim, que eu quero formar um grupo mediúnico. Tá, mas primeiro, quer por quê? Eu quero conhecer o campo astral, mas quer conhecer o campo astral por quê? Então, tudo tem que ter o propósito. Eu quero conhecer, somente conhecer por conhecer, curiosidade? Não, vai ser mistificado. A gente sabe que Allan Kardec deu muitos exemplos em relação a isso. Então, depois que ele foi descobrir que qualquer espírito poderia incorporar, qualquer espírito poderia se manifestar, e que nem todos os espíritos são bons. Que alguns, então, são levianos, então, que vêm para enganar, enfim, tem, lá do Livro dos Médiuns traz todas essas orientações. Então, primeiro de tudo,
Né? O propósito. Quero abrir uma casa espírita. Qual que é o propósito? Isso temos aí na literatura muitos e muitos livros relacionados a isso. Então, mas eu nunca fui numa casa espírita. Bom, primeiro vai conhecer uma casa espírita, né? Se ligue a um outro grupo, né? Faça essas experimentações, para ver se é aquilo ali mesmo, né? Que a gente sabe, que é, mas às vezes acaba sendo só curiosidade mesmo, né? Aquela brincadeira de criança do copo que anda. Uhum. Não é isso. É muito mais amplo, traz uma importância muito grande. Então vamos lá, leiamos ali esse parágrafo seguinte. A todos os participantes. A todos os participantes de um grupo de trabalhos mediúnicos se faz necessário a mesma orientação, sejam eles portadores de faculdades ostensivas ou não. Doutrinação, o estudo, conhecimento das obras básicas e do Evangelho de Jesus, reforma íntima, vigilância e renúncias. Que ninguém participe de tais grupos com a intenção voltada ao fenômeno. Bom, o texto é maior que isso, mas o início já traz bases bem sólidas, né, primeiro, sobre os participantes, né, e aqui a gente já tem compartilhado, aprendido sobre os principais componentes de um grupo mediúnico, né, do ponto de vista da sua organização. Mas a gente também tem conversado aqui que todos os participantes devem cooperar em harmonia, né? A gente faz a referência, o livro faz a referência, né? A gente já conversou sobre uma orquestra. Todos têm o seu papel e todos devem contribuir. Aqui ele faz, então, essas ressalvas, né? Que a nossa participação ela tem que ser sempre para adicionar. Então, ela tem que ser com bases em Jesus, no Evangelho, já abordou isso aqui anteriormente, mas nada melhor do que repetir isso, né? Então, ela tem que ser baseada na verdade, e o nosso manual de verdade é o Evangelho, né? Então, na doutrinação, no estudo, no conhecimento das obras básicas, no Evangelho de Jesus. E aí sim, a gente vai começar então a entender o que é a reforma íntima, praticar, né? Porque é progressiva, né? E então a gente vai entender o que é vigilância, né? Promover a vigilância, vigilância. E aí sim, as renúncias, esse termo renúncia é até bastante forte, mas naturalmente a gente vai entender o que é realmente importante para nós mesmos, né? Então, são bases, né, bem simples para que todos possamos participar de grupos e para que a gente possa colaborar através, né, da participação e poder compartilhar, mas aí a gente tem que saber o que compartilhar, né? Então, para isso a gente tem que se estudar, se conhecer de nós mesmos e das coisas para que a gente possa compartilhar. Principalmente de nós, por isso que desde o início do capítulo ele vem falando, né, dessa reforma íntima, desse trabalho de desobsessão, que a gente sabe que não é do outro, é de nós mesmos. Então, por quê? Porque precisa de uma certa preparação. Então, não é só para o trabalho mediúnico. É para o passe. É que isso nós estamos falando aqui da casa espírita, mas a gente sabe que isso é no cotidiano. Então, os mesmos critérios devem ser usados no cotidiano. Dentro do lar, no local de trabalho, vigiar em horário. É o
que Jesus orienta. Então, digamos assim, a base de tudo é isso. Então, se você é um médium indisciplinado, não é num grupo mediúnico, no cotidiano, então não é dentro de um grupo mediúnico que você vai modificar. A gente sabe que não é. O trabalho é mais lá fora, né? Ele é refletido no trabalho no caso espírita. Esse trabalho é em todos os mundos. A gente já deu esse exemplo também, nós temos esse exemplo aqui na casa, em relação às orações. Né? Não adianta no cotidiano você ficar ali atrelado às coisas materiais, né? Não lembrar de fazer uma oração em nenhum momento e chegar à noite, na hora de repousar o corpo físico, querer fazer uma oração e estar na colônia. Não fecha. Uhum. Tanto que no filme Nosso Lar, André Luiz ele mostra isso. Ali nós temos um exemplo muito, muito marcante. Por quê? André Luiz ali, eles falam de um umbral, né? Umbral. Então André Luiz está lá no umbral, tem muitos outros irmãos com ele no mesmo plano. Vêm as equipes espirituais, só que o que acontece? Quantas vezes a equipe espiritual veio e André Luiz não atendeu? Então ali já mostra o que você também tem que querer ser atendido. Né? Então tem que ter um mínimo de preparo para que a equipe espiritual possa também te acolher. Né? E o que aconteceu? André Luiz foi acolhido e quantos que lá ainda ficaram? Né? Então, como a gente falou, né? são critérios, são regras, são afinidades, né? São padrões, né, que você tem que alcançar para poder ter êxito, né, em certos trabalhos. Ele faz até uma advertência ali, né? Que ninguém participe de tais grupos com a intenção voltada ao fenômeno, né? Realmente não é... O fenômeno é uma consequência para que a gente possa aplicar e principalmente auxílio. Esse é o propósito. Ele é um auxílio, né? Então fenômenos acontecem, né? Que é a aplicação da mediunidade para que a gente possa auxiliar o próximo. Não que o fenômeno nos reverta, né, para realmente dessa curiosidade curiosos, né? mórbida, exatamente, obrigado, Dani. Locuplentar essa curiosidade. Não é isso, né? Então o fenômeno, se é que a gente pode chamar de fenômenos, eles acontecem para que a gente possa ser ferramenta de auxílio ao próximo, né? Então é bastante importante para que a gente não participe dos estudos, né, em casas espíritas e venha procurar exatamente isso, né? É uma consequência, os fenômenos podem acontecer ou não podem acontecer. Ele fala aqui que, né, as manifestações físicas, que o tempo já passou, já dissemos que o tempo já passou, né? A gente vê na história, né, do Espiritismo que ele inicia com fenômenos físicos bastante impressionantes, mas ao passo que a gente evolui, eles vão sendo, né, não menores. De ser utilizados, porque há ali um emprego de muitas energias. Então, como o Michael falou, né, de assistência, o propósito é primeiro de auxílio. Então, para que utilizar dessas energias para movimentar coisas, se nós podemos utilizar dessas energias para doação? Então, o que me veio um exemplo muito, muito prático, quando o Michael colocou do auxílio, é o passe. Então, você está fazendo uma transfusão de energias, você está compartilhando daquilo que você traz, né? Lógico que ali daí nós precisávamos entrar em outros assuntos, né? Porque ele vai falar das condições do passe, mas é uma transfusão de energias, né? Me lembram só o nome do livro lá que fala sobre o passe. Do Jacob Mello, isso. Um livro muito importante, né? Também para estudo. Então, é a ação. Então, por exemplo, né?
Passa o dia lá todo preocupado com as contas, né, da casa, com o problema do trabalho, que o patrão está cobrando tal coisa, tal situação. No trânsito, me incomodo, né, fico buzinando para todo mundo, sou aquela pessoa revoltada e tal. Ah, mas eu participo de uma casa espírita e eu dou passe. Resolveu todos os problemas, né? Não. Nem dela e nem de quem ela vai dar o passe, né? Principalmente, né? De É quem verdade. receber esse passe, né? Imagina só eu contando, vocês já sentiram. Então, imagina a pessoa que vai receber o passe, gente. Essa pessoa vai sair mais conturbada do que chegou, né? E ela nunca mais vai querer pisar numa casa espírita porque ela veio buscar alívio, veio buscar trégua. Na verdade, ela só não vai realmente sair tão conturbada pelo item que a gente vai ler agora, né? Porque a gente tem a assistência, né? Então aqui, né? Outra, né? Grande parte do trabalho mediúnico são os orientadores espirituais. Então aqui no texto, né? Ele diz, os orientadores espirituais são aqueles que coordenam todo o trabalho realizado pela equipe. São eles que assistem aos trabalhos dos encarnados, os médiuns, e deles necessitam para o atendimento aos irmãos desencarnados desajustados, muito materializados ainda, suicidas ou não. Né? Então, novamente, né, a gente vem falando da organização do grupo mediúnico, mas, de novo, a gente é instrumento. Né? E a gente tem que entender também, né, que para toda a organização de grupo mediúnico, existe um grupo, os orientadores, né, uma equipe né, de espíritos que coordenam e, baseado no grupo, nas aptidões, o grupo vai preparar os trabalhos para que os trabalhos aconteçam em favor dos irmãos que necessitam. Né? Por isso, cada um tem o seu papel, né? É importante que a gente se dê a oportunidade de fazer isso. Só que com relação nós termos essa assistência espiritual, né, não nos isenta daquilo que foi falado anteriormente, né, da vigilância, né, do estudo, da dedicação, né, porque os irmãos também não vão fazer milagres. A nossa parte é essa. Se nós não cumprirmos com a nossa parte, o que pode acontecer é que o trabalho não vai ser realizado no todo, ou não vai ser realizado coisa alguma. E aí também nós perdemos a oportunidade e o mérito também de servir. Então, muitas vezes, um trabalho mediúnico ele também pode se tornar arrastado, difícil, por conta da nossa invigilância. Né, do não cumprimento daquilo que foi pré-acordado, né, já na fase de preparação do grupo. Então, ou também julgamentos, né, durante as manifestações. Tanto que no item anterior, ele coloca aqui sobre a questão de a necessidade que se faz muitas vezes de afastar, né, um companheiro. Aqui ele traz, afastar um companheiro é difícil, mas às vezes se faz necessário para não comprometer em sentido maior o restante do grupo. Na verdade, não é o dirigente quem afasta, é o próprio médium que, por sua má conduta, né, a conduta inadequada, se alheia ao trabalho. E isso ali nos pega muito a questão do nosso orgulho, né? Quando alguém é convidado, tanto que aqui ele traz, o afastamento não significa que nunca mais possa retornar ao trabalho mediúnico. Trata-se de um período oferecido ao irmão para refletir, meditar, buscar mais esclarecimento e aplicação. Então foi isso aí que o Maicon colocou. Justamente por nós termos esse amparo e ter também, né, o dirigente que ali esteja, né, atento, como colocado aqui, é difícil, né, chegar ali de repente e convidar um irmão que ele se afaste no momento ali para não comprometer o grupo, não comprometer para justamente que não venha acontecer isso que o Maicon colocou no exemplo do passe. Então, ao invés de a gente se colocar ali um instrumento para levar, né,
para ser ali um condutor, para levar esse alívio para o irmão, a gente mais conturba. Então, né, muitas vezes acontece uma situação dessa para que nós venhamos a sair um pouquinho do grupo e refletir, né? Opa, o que realmente eu estou buscando, repensar novamente na questão dos propósitos, né? Dos compromissos assumidos, do que eu tenho realmente me colocado com abnegação, com disciplina, relembrar dos nossos reais deveres aqui, da responsabilidade que todos nós temos sobre isso. Tanto que ele traz um outro trecho aqui. Todo esforço é considerado. O empenho de cada componente é que faz a diferença no tamanho do trabalho que cabe ao grupo. Então, todo mundo é uma pecinha fundamental. Então, quando um não está muito legal, né, ou está com uma postura inadequada, e essa postura, como foi dito, ela não está ligada somente quando a gente adentra a casa espírita, e sim muito mais lá fora, é que daí vem todas essas questões. E, novamente, como aqui é colocado, e como o próprio Evangelho traz, né, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Poucos se escolhem a estar, né, no trabalho. Por isso que aqui ele traz. O dirigente não exclui ninguém. Nós aqui muitas vezes, né, tomamos escolhas não muito boas e acabamos passando por isso. Então é uma consequência, né, de uma ação que nós estamos escolhendo tomar. Aí, novamente, cabe ali nós exercermos a virtude da humildade, de reconhecer que ali se faz necessário, de que eu tenho que ser humilde, de que eu, né, estou me equivocando diante de algumas questões, que eu preciso me analisar, que eu preciso, né, baixar a bola um pouquinho, né, voltar para mim e pensar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar mais. Entender que o trabalho, que ofertar ao irmão, se doar ao outro, é doar de si. E a gente só doa o que a gente tem. Então, se a gente não tem, a gente não doa nada. Então, isso também é para que a gente não venha se iludir e não se tomar também de vaidade, de achar que o trabalho mediúnico, como foi colocado, pronto, resolve tudo, a casa espírita resolve tudo e a gente não precisa fazer um esforço. Não, muito pelo contrário, né? Ali está o nosso esforço maior, é tomar do arado e não olhar para trás. Por isso, todos nós somos convidados ao autoconhecimento, do estudo do Evangelho como ciência e aplicar em nós. Porque nós sabemos que muitas casas espíritas vão até a falência por causa dos milindres. A falta de diálogo, a falta de abrir coração. Porque antes de um médium ser afastado, certamente quantas orientações ele vai receber. Então, todos nós devemos estar buscando no Evangelho compreender as orientações que nós recebemos, porque todas são oportunidades de crescimento, de mudança. Muitas vezes essas orientações são de nós mesmos em espírito, para que a gente não caia nos mesmos buracos que nós temos caído por falta de vigilância, talvez nessa vida ou em outras. Nós vemos médiuns que pulam de casa em casa, procurando a casa certa. E nós sabemos que o trabalho está em nós. É nós que vamos estar no lugar certo se nós nos escolhermos e se nos der ao trabalho íntimo. A vida, nós escutamos sempre que nós estamos nessa passagem aqui e o nosso planeta é um planeta escola. Então a casa espírita também é uma escola. Mas o nosso instrumento de trabalho é o Evangelho, é o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos que buscar fazer a nossa parte para que a gente possa ser pequenino instrumento do amor, seguindo os exemplos do nosso mestre. Se o nosso planeta está passando por essa transição e alguns espíritos já não estão mais podendo reencarnar aqui, né, então ali já mostra como nós devemos estar preparados para tudo, né, para todas as coisas. Temos que estar em afinidade com esses propósitos. Senão nós estamos nos enganando, né? Não tem como produzir. É mais um comprometimento do que um auxílio. Falando em auxílio, né, ele termina o capítulo aqui, ele vai um pouco mais para frente, né, no último tópico de
de letras maiúsculas, ele fala amor, paciência e compreensão, permeadas de palavras de esclarecimento e consolação, é o que os irmãos manifestantes mais buscam nos trabalhos mediúnicos. Então, a aplicação, né, do conhecimento em favor do próximo necessitado. Então, ele continua, né, é importante que o doutrinador tenha bom conhecimento do Evangelho e das obras básicas, né, ter conhecimento, né, realmente procurar, para que tenha sustentação quando dialogar com irmãos que se apresentem. Porém, mais importante que isso é acreditar e sentir tudo o que é estudado, pois é a leitura do nosso sentimento, feita pelo irmão necessitado, que vai auxiliá-lo e não propriamente aquilo que sai da boca do doutrinador. Né? Maior mandamento, né? Pensamento, sentimento e ação. Né? Então, ele termina, né, o parágrafo dizendo: sem fé nada se faz, nada se mantém. Então, é realmente a aplicação no bem, né, buscar conhecimento, aplicar, mas aplicar ele sim, com amor, realmente com amor ao próximo, né? Entender que... E não se entender melhor, porque a gente não é melhor do que ninguém, a gente também não é pior do que ninguém, então todo mundo é aprendizado. Ele ainda diz, né, completa, como já falamos, espíritos não se importam com o exterior, com a estética, com máscaras. Para eles o que importa é o íntimo, o coração, que se ilumina quando o que falamos é verdadeiro, ou que escurece quando é falso. É preciso aplicar o que se estuda para provar que cremos. Sem fé, nada se faz, nada se mantém. E diz fé, irmãos. Então, Jesus, ele, como a gente falou, ele dá esses exemplos, né? Aqui como ele dá as orientações, o Emílio de Miranda também coloca isso, que às vezes é necessário escolher alguém. Não que escolher alguém aleatoriamente, quando alguém já não está mais em afinidade com os propósitos do grupo. E Jesus fez muito isso com os apóstolos, não que escolheu, mas ele dava dessas orientações mais duras, né, severas. Então, isso está em todo o Evangelho. É a gente que não quer enxergar às vezes, né? Temos que aprender a retirar o espírito, né, da letra, né? Porque senão a letra ela pode matar mesmo. Então é isso. Já chegamos ao final de mais um programa e agradecemos a presença de todos, né? Aqueles que quiserem nos procurar, nos encontrar, tem a nossa fanpage no Facebook, Centro Espírita Maria José do Amor. Podem entrar em contato também com o pessoal da rádio. E quem quiser adquirir o livro, Mediunidade Farol Dentro da Noite, também podem entrar em contato conosco. Eu vi que na Candeia também tem o livro. Ele custa em torno de R$30, se eu não me engano, né? Não é absurdo, né? Os livros espíritas sempre são acessíveis. Né? E vamos lá, gente. Nos esforcemos, né? Não venhamos desanimar, como eles terminam aqui dizendo, fé, irmãos. Não venhamos desanimar diante das provas. Porque as provas, elas, por mais que nós venhamos buscar entendimento, elas continuarão aparecendo. Elas não vão sumir. Né? Não vão desaparecer. Né? Não há esse... Jesus não veio lavar os pecados. Ele veio nos dar orientações. O trabalho é nosso, não dele. Senão, onde que estaria o mérito? Então, gente, agradecemos a Deus por esses momentos. Agradecemos a presença de todos. Esse é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, produzido e apresentado pela equipe de Estudos e Prática Mediúnica do Centro Espírita Maria José e o Amor. Então, Michael, façamos a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos então por mais essa oportunidade de aprender para que possamos crescer e evoluir e também exercitar nosso dever de compartilhar com todos. Te rogamos também, Senhor, amparo e sustentação
a todos que, assim como nós, pequeninos e frágeis, ainda se encontram. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto, por todos. Que assim seja. Que Que assim seja.